Oi, Core! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui falar de um tema que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber. Inclusive, meus amigos me mandam perguntas assim, tipo, quando a gente tá conversando, né? Meus amigos ou minhas amigas perguntam: ai, Bibi, o que que tu come? Tu come muito sushi? Tu come muito sashimi? A comida aí é estranha? O que que tu come? Eu acho que é uma pergunta engraçada, né? Porque eu acho que comida é uma das coisas que a gente mais sente falta quando mora em outro país. Eu, por exemplo, não me importo de falar outro idioma, não me importo de escutar outras músicas, nada, mas comida, eu acho que é uma coisa que a gente cresce num certo estilo e trocar esse estilo é complicado, né? Então, assim, vamos ver o que eu como no Japão ou como que eu me senti também quando eu cheguei no Japão, tá? Quando eu cheguei no Japão, eu achei tudo estranho. Aquelas, né? Eu gosto de, assim, vamos lá. Eu gosto de comida japonesa em restaurante no Brasil, que não é comida japonesa na maioria deles. A maioria deles é qualquer outra coisa, menos comida japonesa, porque quando tu vem pra cá, tu vê que é completamente diferente. É a mesma coisa de restaurante brasileiro fora do Brasil. Muito estranho. Uma vez eu fui num restaurante brasileiro, tipo churrascaria, aí antes das carnes eles trouxeram coxinha, polenta, arroz, feijão, sei lá, croquete, um monte de coisa. E eu falei, caramba, ninguém come isso antes do churrasco, principalmente lá no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, que a gente come churrasco é só carne, a gente não come nem arroz. Nem a pobre da salada de alface e tomate fica lá pro outro dia. A gente já faz a salada de alface e tomate pro churrasco sabendo que ela vai ficar pro outro dia, porque ninguém vai comer aquilo ali. Então é a mesma coisa, restaurante japonês no Brasil é igual restaurante brasileiro fora do Brasil, na sua grande maioria. Claro que tem as suas exceções, dos restaurantes bons, com chefes do local, comida mais tradicional e tal, mas geralmente é super, super caro e eu nem tenho acesso a esse tipo de restaurante asiático no Brasil. Uma vez, na verdade, eu fui em São Paulo num que eu acho que é o que foi até hoje mais parecido, mas também custava o olho da cara, né? Só foi porque meu namorado pagou. Aquelas, né? Mas assim... e quando eu cheguei aqui no Japão, foi assim, o primeiro mês, eu acho que eu sofri muito. Mas sofri de boba que sou. Sofri de, como que fala, de nervosinha, de ai meu Deus, ai não sei o que, sabe? Em vez da pessoa parar, respirar, pensar, usar o cérebro, observar ao redor, não, eu me desesperei, achei que tudo era diferente, tudo era... Eu lembro, assim, primeiro mês eu comi quase nada, porque eu não achava nada que eu gostasse, a comida tinha uma cara diferente, o supermercado era diferente, o idioma eu não conseguia entender nada. Então, assim, mas foi meio boba que eu digo que é desesperar e achar que nada é igual, sabe? Em vez de, poxa, Gabriela, respira, pensa, raciocina, vai procurar tal coisa, outra coisa, pede uma informação. Não. Enfim, eu não comia quase nada. Eu só comia umas frutinhas, tomava minha água com gás e sanduíche, assim, porque eu achava que tudo era diferente. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui no supermercado foi o Kasumi, que é um supermercado que tem aqui na região. Não sei se em todo o Japão tem, quem mora no Japão diga aí se na sua região tem supermercado Kasumi ou não. E aí, eu fui no supermercado e eu não vi nada. Sabe o que é tu entrar num lugar e tu não vê absolutamente nada? É tu olhar assim e parecer que aquele monte de coisa nova tá te esmagando e que tu cega. Essa é a sensação de que eu estava cega porque eu não vi nada. Tudo que eu olhava parecia diferente, tudo que eu olhava parecia que eu nunca tinha visto, que eu nunca comi aquilo.
E as 2 ou 3 primeiras vezes que eu fui no supermercado foi assim. Aí lá pela 4ª vez, eu fui com um amigo do laboratório e eu falei pra ele, por favor, me ajuda a comprar alguma comida, porque eu não encontro nada. Aí eu fui com ele. Aí eu falei, ele falou, o que tu quer comprar? Aí eu falei, eu quero leite de soja, porque eu tomo leite de soja. Aí eu falei, leite de soja sem açúcar. Daí ele falou, ok. Aí ele me levou lá e falou, olha, aqui são os leites de soja, de amêndoa, de arroz, de não sei o que. Esse símbolo aqui significa não, então isso quer dizer que é sem açúcar. Sempre olha esse símbolo aqui, que é o sem açúcar. Olha isso aqui. Aí ele falou, o que mais tu quer? Eu falei, eu queria, sei lá, um cereal de manhã. Daí ele falou, tá, vamos lá. Aí ele foi e falou, olha, aqui são os cereais. Aí eu falei, eu queria comprar, sei lá, suco de não sei o que dele. Ok. Sabe, na verdade, ele foi uma pessoa muito legal que me ajudou nesse dia do supermercado. Ele meio que fez um tour comigo, assim, e aí eu relaxei, sabe? Aí, gente, hoje, quando eu vou nesse mesmo supermercado que é aqui perto de casa, que eu já fiz um vlog no canal, tem tudo, sabe? Eu compro... Tem uma parte do supermercado que é mais italiana, digamos, que vende massa, um molho de tomate, vende azeite de oliva, vende várias coisas assim mais ocidentalizadas, digamos. Porque assim, esse supermercado que eu vou é o que tem perto da minha casa. Aqui no Japão existem sim supermercados brasileiros, supermercados chineses, indianos, paquistaneses, sei lá, de vários países. E existem supermercados que são mais ocidentalizados e supermercados menos ocidentalizados. Os 2 que tem perto da minha casa, eles são mais japoneses, eles são menos ocidentalizados, apesar que o Kasumi tem bastante coisinha ocidental, especialmente italiana ou francesa. Muito pouco, na verdade. Os preços, claro, são mais elevados, né, porque é produto importado, mas ele tem algumas coisinhas. O outro, que é o Tairaya, não tem nada. Ele é realmente japonês. E eu sei, no centro, por exemplo, eu vou no centro, num que tem muitos produtos espanhóis, italianos, enfim, franceses. Tem vários que são supermercados internacionais ou lojas de produtos importados. Entendeu? Isso tem, só que eu digo que as primeiras vezes eu nem sabia ir até o centro. Então eu ia aqui perto de casa. E o que eu vou durante a semana, geralmente, é perto de casa. Então eu acabei me adaptando, assim, a comprar nesse lugar coisas que eu gosto e eu consiga fazer. Eu cozinho bastante em casa. O meu almoço, vocês já sabem que eu preparo e levo. Minha janta eu como aqui em casa e tudo mais. Mas eu descobri que tem muitas coisas no supermercado. Uma coisa, assim, que eu acho que não é igual, arroz. Mas o arroz do Brasil é diferente até na Europa. Aqui é mais diferente ainda, porque aqui o arroz é um tipo diferente que fica mais pegadinho, sabe? Que nem arroz de restaurante japonês, né? Asiático. O arroz eu não me adaptei. Eu tenho arroz que eu trouxe da França. Quando meus pais vierem, espero que eles tragam mais arroz. Tem um supermercado numa cidade aqui perto que chama Mitsukaido, que é um supermercado brasileiro, mas eu ainda nunca fui, porque os preços dizem que, claro, são mais caros por causa da importação. Mas eu tenho comida, eu tenho feijão que eu trouxe da França, lentilha, arroz, cuscuz, farinha pra fazer tabule. Tem umas coisas assim que são francesas, que eu trouxe, na verdade são brasileiras, mas que eu comprei lá na França. Então tem uma comidinha ocidental aqui. Mas aí o que eu compro no supermercado? Eu compro muita verdura. O Japão, eu gosto disso porque ele tem uma variedade de verduras imensas. Brócolis, alface, couve, repolho, cogumelo, tomate, pepino, berinjela. Eles têm muita variedade de verdura. Eu ousaria dizer que a parte das verduras é muito melhor que lá na minha cidade, no Brasil, tá? Então, frutas eles têm bastante. Fruta no Japão é uma coisa cara.
na sua maioria, banana não é tão caro. Banana eu acho que é o que há de mais barato. Mas, assim, as outras frutas são mais caras porque muitas eles não produzem aqui, então tem que importar, então o preço é mais caro. Mas, por exemplo, uma vez na semana, quando eu vou no supermercado, eu compro as frutas que eu gosto. Claro, dentro de um orçamento, né? Senão a gente acaba pagando metade do salário em fruta. Mas eu acabo comprando kiwi, comprando abacaxi. Por exemplo, no supermercado, o mais pertinho da minha casa, que chama Tairaiá, às 5h30, 6 da tarde, eles têm umas frutas, assim, nos potes que ficam 50% do preço. Então, várias vezes eu já cheguei lá e tinha várias, daí eu comprava todas que tinham, mas às vezes eu chego e já tá vazia a prateleira dos descontos, aí eu fico sem, né? Mas quando tem, eu vou lá e compro. Então, é legal falar que nos supermercados aqui no Japão tem os horários dos descontos. Por exemplo, no Tairaiá, às 5h30, 6 da tarde, essas frutas e tal entram em desconto. 6 da tarde no Kasumi, tudo que é comida preparada, que eles falam bentô, que é tipo os pratinhos com a comida pronta, 50%. E 9 da noite, o que é carne, peixe, frango, essas coisas assim, bandejinha, entra também com desconto. Então, o pessoal já sabe os horários dos descontos e vai no supermercado. Então, eu compro muita fruta, verdura, frango. Eu não como carne vermelha aqui porque é cara. Na França, eu já nem comia muita carne vermelha porque é caro. Na França era caro, eu comprava às vezes, mas aqui no Japão, então, é muito mais caro. E aqui no Japão, eles comem também partes diferentes da carne que eu não gosto. Por exemplo, língua. Eu não gosto de comer língua. Então eu não compro porque às vezes tá escrito lá em japonês e eu não entendo. Aí eu uso meu Google Tradutor e aí às vezes a carne parece bonita e tá lá, língua. Porque aqui também o corte da carne é diferente. Então, por exemplo, lá é uma coisa estranha, assim... Estranha não, diferente, né? Que a língua, eles cortam assim bem fininho, de um jeito que não parece língua, não. Porque no Brasil a gente vê bandeja de língua, uma língua, tu tá olhando que é uma língua. Mas aqui parece, sei lá, filetinhos de carne, sei lá, uma coisa estranha, assim, que confunde a minha cabeça. Então, eu tenho medo de arriscar e comprar algo que eu não goste, que já aconteceu. Aqui eles comem também partes do frango, tipo pescoço, pata. Eu sei que em lugares do Brasil a gente também come, mas eu não sou acostumada a comer, entendeu? Por isso que pra mim é um pouco diferente. Mas eu já provei, quando eu cheguei aqui, a gente foi no restaurante Yakitori, que é tipo um espetinho de frango, assim. E eu provei, mas eu não gostei, mas provei. Enfim, né? A gente prova e decide se gosta ou se não gosta. Então, frango, peixe, verduras e tal, eu compro bastante. Aí, por exemplo, lentilha tem um lugar aqui que vende. E o resto eu tenho da França, bastante comida. Então, a minha comida é meio normal, ao estilo do Brasil, entendeu? Normal que eu digo é a minha dieta de sempre. Eu não alterei muito a dieta. Nos primeiros dias eu fiquei chocada, porque eu achei que não tinha nada igual no Brasil, mas na verdade era eu que não sabia procurar. Uma curiosidade aqui do Japão também é que tem frutas especiais que tu dá de presente para as pessoas. Por exemplo, um morango. Tem um tipo de morango que eles plantam que tu faz leilão, pode custar até acho que 200, 300 dólares, um morango. No supermercado, quem me acompanha no Instagram, Bibi Bailas, e viu meus vlogs, tem um melão de 30 euros, né? Um melão de 30 euros, daí mais de 150 reais, um melão. Então tem umas frutas assim super caras que vem numa caixa toda bonita pra te dar de presente pra pessoa, pra ver qual que é o nível da fruta, né? Pra te dar de presente uma fruta. Aí no mínimo tu dá o presente e a pessoa nem come na hora, né? Pra comer depois, pra não dividir. Por exemplo, sushi. Eu comi 2 vezes sushi aqui. Sushi no Japão não é tão comum quanto a gente imagina. O pessoal lá do meu trabalho, que são japoneses, eles falaram que geralmente sushi se come em ocasiões especiais, porque é um prato caro. Porque aqui é tipo especial comer um sushi, é que nem
sei lá, a gente ir num restaurante comer, não sei, uma paella, sei lá o que é uma coisa diferente que no Brasil, uma comida francesa no Brasil, é mais numa ocasião super especial. Então me falaram aqui que o sushi é em ocasião especial. Eu comi 2 vezes. O sushi do Japão é muito diferente ao sushi do Brasil, muito mesmo, assim. Não tem nem comparação o formato, o estilo. A próxima vez que eu comer eu filmo pra vocês, mas é muito diferente o do Brasil. Mas comidas em restaurantes são muito parecidas. Eu achei que a comida do Japão é muito parecida com a comida do Brasil, porque eles têm muita coisa: arroz, frango, arroz, porco, arroz, uma carne de gado, daí já é os pratos mais elevados. Mas arroz e porco e arroz e frango é muito, muito típico. Então é muito parecido com o Brasil. Tem um prato que chama tonkatsu, que eu já mostrei nos vlogs, que é aquele porco tipo empanado, frito, com arroz, salada e uma sopa, miso soup. É muito parecido ao Brasil, na minha opinião, sabe? Porque a gente come pratos baseados no arroz, frango, arroz, porco, arroz, carne. Então é isso. Eu tô sentindo super tranquila vivendo no Japão. Hoje eu não tenho problema nenhum. Até amigas que eu conheço que moraram aqui no Japão falaram: poxa, Bibi, tu te adaptou muito rápido. Eu acho que pra mim tá ok. Eu cozinho em casa, eu consigo achar as coisas que eu gosto. Já achei aqui perto de casa. Tem uma padariazinha que o pessoal faz muita coisa na sua casa. Então tem uma padariazinha que a moça faz até pão integral, baguete. Então eu já fui ali e ela até reserva, assim, se tu pedir pra ir buscar, tipo, de noite, ela reserva. Aqui no Japão, queijo não é uma coisa que eles produzam. Então o queijo do supermercado, a qualidade não é muito boa. Então tem queijos franceses, mas é bem caro. O queijo japonês, mesmo os próprios japoneses não comem, porque falaram que não tem gosto de nada. E realmente não tem muito gosto. Por exemplo, eles no café da manhã tomam muitas vezes, comem verduras, natto, que é tipo um feijão fermentado, uma sopa. É bem diferente a rotina alimentar, né, do Brasil pro Japão, por exemplo. Mas se tu é brasileiro e mora aqui, tu te adapta facilmente a essa rotina, compra aqui, faz outra coisa e tal. Eu não vejo problema nenhum, pra mim é tranquilo, assim, eu sou uma pessoa de boas também, eu me adapto muito fácil às situações, por isso que eu moro em tantos países. No Japão, por exemplo, a água é de graça, que nem na França. No Brasil a gente alguns lugares, na maioria dos lugares a gente paga por água. Aqui a água vem de graça. Tem restaurantes que a sopa e a salada tem o refil infinito, tu pode pedir mais salada, mas às vezes arroz também, tem os lugares que eles põem mais arroz. Eu acho super tranquilo, eu gosto muito do Japão, da comida, eu acho que eu prefiro... Tem coisas na França que eu prefiro queijo, eu sinto falta e tal. A manteiga no Japão também não é, assim, de qualidade. É que, cara, tu comparar queijo e manteiga francês com qualquer outro lugar do mundo é injusto. Porque a França é produtora desesperadamente... produz queijos e manteigas de super qualidade que o mundo inteiro ama. Então é injusto, unfair, tu comparar a França com o Japão, a França com o Brasil. Então, cara, a manteiga da França é muito boa, muito barato. O queijo também é delicioso. Mas eu me adapto, assim, eu já não como queijo. Por exemplo, salame, embutidos, presunto, mortadela, essas coisas aqui também não vende muito, então eu não como. No meu dia a dia, acabou que eu não como. E é isso, pão não é uma coisa típica no Japão, apesar que eles têm muitas padarias e coisas francesas. Por exemplo, patisserie, que faz doces, boulangerie de pão, e tá escrito realmente patisserie, boulangerie, é diferente. Por exemplo, o açúcar deles é produzido com a beterraba ou com a batata, não é feito de cana de açúcar. Então o gosto do doce é diferente, ele não é doce.
Especialmente que no Brasil, a gente tá acostumado com quantidades absurdas de açúcar nos doces, que hoje, com certeza que eu volto pro Brasil, a última vez que eu voltei eu já senti isso, que tu come um doce e parece que tu fica, como diz a Sadako, que te amarra a boca, assim, tu fica, tipo, muito açúcar. Na França o açúcar já diminui um pouco, e aqui no Japão não tem gosto de açúcar. Doce japonês, pra mim, nada é a mesma coisa, porque o açúcar da beterraba e o açúcar da batata, ele não tem o nosso gosto do açúcar. A cana-de-açúcar é muito forte, o gosto doce, né? Então, isso é uma outra diferença do Japão, é a questão do doce. E japonês também não come muito doce, pelo que eu entendi, porque se tu vai no restaurante, não tem essa coisa de sobremesa. Eles te servem a bandejona, que vocês já viram aí nos meus vlogs, com a sopa, a salada, o arroz, o prato, um chá, uma água e um leguminho em conserva, por exemplo. Mas eles não têm a sobremesa. Em alguns lugares tem, mas eu sempre acho estranha, assim, a composição da sobremesa ao meu gosto é meio estranho, então nem peço sobremesa, também é caro na maioria dos lugares. Então, é um fato. Na França a gente tem entrée, plat, dessert. Então tu tem uma entradinha, o prato principal e uma sobremesa. Aqui no Japão tu tem a bandeja com tudo junto. Na verdade eles têm um pouquinho entrada, prato, salada e tal, mas a sobremesa geralmente não tem. Às vezes tem uma frutinha, um sorvetinho, mas assim, gente, exceções. Raros os lugares que tem sobremesa aqui no Japão. Então acho que era isso um pouco sobre alimentação. Pra mim tá tranquilo, deixa aí se tu mora no Japão, o que tu gosta de comer. Eu provei esses dias okonomiyaki, que é tipo uma pizza japonesa, achei delicioso. Eu gosto muito, e eu acho, uma curiosidade, que tu vai no restaurante, todo mundo grita quando tu entra. Aí quando sai, é que eu não entendo muito, tipo, arigatou gozaimasu, sumimasen, tipo, eles gritam várias coisas aí, se alguém entender ou lembrar, escreve. Tem um restaurante que a gente vai, que um dia eu tomei um susto, que quando tu paga e tu tá saindo, eles tocam um sino assim, blém, blém. E aí o restaurante inteiro, os funcionários todos gritam alguma coisa, tipo, obrigado por vir, ou sei lá, alguma coisa do gênero. E tu, tipo, eu tomei um susto, assim, mas agora eu já acho super engraçado. Porque quando tu entra ou quando tu sai, todos os funcionários do restaurante gritam. E isso é uma coisa que eu acho legal, assim, porque, pô, todo mundo agradece a tua presença, te dá as boas-vindas, mas também tu toma um susto, porque tu não tá esperando aquele grito todo. Mas na França já são todos, merci beaucoup, merci. Tipo, calminha, assim, aqui no Japão um monte de gente gritando, eu acho engraçado, eu acho legal. E o sino também é uma coisa que eu fico tipo, nossa, um sino. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, dá o like, compartilha, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima, tchau!